Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 36. Uma caixa com a forma de um paralelepípedo retangular tem as dimensões dadas por x mais 4 x menos 1. Se o volume desse paralelepípedo é 12, então as medidas das dimensões da caixa são... Bom, aqui nós nem precisaríamos fazer um desenho, certo? Mas vamos fazer só por descargo de consciência. Temos aqui um paralelepípedo retangular, certo? Cujas dimensões são x menos 1 e x mais 4. E o volume dele é 12. Bom, o volume é simplesmente lado vezes lado vezes lado, certo? Então, x vezes x menos 1 vezes x mais 4 é igual a 12. E a questão quer saber as medidas das dimensões da caixa. Temos que determinar o valor de x e aí nós teremos as demais dimensões, certo? Na verdade, temos que resolver essa equação aqui. Então, vamos começar. Vamos multiplicar aqui. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 1 é menos x. Vezes x mais 4 igual a 12. Ou já podemos escrever menos 12 é igual a zero, certo? Agora, continuando a multiplicação, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes mais 4 é mais 4x ao quadrado, menos x vezes x é menos x ao quadrado, e menos x vezes mais 4 é menos 4x, menos 12 igual a zero. E, portanto, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12 é igual a zero. Agora temos uma equação do terceiro grau para resolver. Nós poderíamos usar aquele método do chute, usando aquele teorema das raízes racionais, mas nem vamos entrar nisso aqui porque é uma forma mais fácil de resolver, que é usando fatoração, certo? Assim como aqui em cima nós tínhamos uma forma fatorada, embora o 12 estivesse do outro lado da equação, agora nós tivemos que trazer o 12 para o primeiro membro da equação, mas podemos fatorar novamente. Veja, aqui nesses dois primeiros termos, nós temos o x ao quadrado como um fator comum, então podemos colocar o x ao quadrado em evidência, e nós vamos ficar com x ao quadrado vezes x mais 3, certo? Se eu multiplicar aqui, eu vou voltar a ter o que eu tinha antes. E aqui no menos 4x menos 12, eu posso colocar um menos 4 em evidência, certo? Posso colocar um menos 4 em evidência e vou ficar com menos 4 que multiplica x mais 3, certo? Menos 4x dividido por menos 4 é x, e menos 12 dividido por menos 4 é mais 3. E isso, então, é igual a zero. E por que eu não coloquei aqui um mais 4 em evidência? Porque daí, nesse caso, eu ficaria com menos x e menos 3 dentro do parênteses. E eu não teria o fator comum x mais 3, certo? Aqui eu tenho o x mais 3 multiplicando tanto o x ao quadrado e o x mais 3 multiplicando também o menos 4. Então, nós temos um novo fator comum, que é o x mais 3. Bom, vamos colocar esse fator comum em evidência, e nós vamos ficar, então, com x mais 3, que multiplica x ao quadrado menos 4. Certo? Só que aqui o fator comum é x mais 3, não é somente um valor, é x mais 3. É um binômio, certo? E isso é igual a zero. E agora é fácil de resolver, porque nós temos um produto, x mais 3 vezes x ao quadrado menos 4, igual a zero. A única forma de uma multiplicação ser zero é que um dos seus fatores seja zero. Então, vamos começar. Uma possibilidade é que o fator x mais 3 seja igual a zero. Bom, nesse caso, x é igual a menos 3. Só que o x é uma medida, certo? É a medida de uma das dimensões dessa caixa, então ele não pode ser um valor negativo. Vamos descartar o menos 3. E a outra possibilidade é que x ao quadrado menos 4 seja zero. Bom, nesse caso, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Novamente, temos que descartar o valor negativo e ficamos com x igual a 2. Então, x é igual a 2, x menos 1 é igual a 1 e x mais 4 é igual a 6. Essas são as dimensões da caixa. Alternativa B, 1, 2 e 6. E o volume, de fato, é 12. 1 vezes 2 vezes 6, 12. Vamos para a próxima questão.
Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho e seu desenho ficou como na figura abaixo. Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo e formando um ângulo de 40 graus, como indicado na figura. Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre o círculo é... Não sei por que esse apareceu aqui embaixo, mas enfim. Essa questão parece um pouco complicada, porque você tem aqui embaixo um arco de círculo, certo? Marcar em verde aqui para que você consiga ver melhor. Claro, não está perfeito, mas você tem um arco de círculo que continuaria aqui. E você tem vários triângulos equiláteros cujos vértices da base estão sobre essa circunferência, para ser um pouco mais exato, certo? E ele quer saber quantos triângulos equiláteros nós vamos ter em toda a circunferência, certo? Que nós vamos continuar tendo aqui, aqui, enfim, até fechar a circunferência. E ele nos diz que esse ângulo aqui é 40 graus. Bom, se você olhar bem, na verdade, cada base desses triângulos equiláteros tem a mesma medida, certo? Porque a questão nos diz que se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros não sobrepostos. Então, cada lado desse polígono regular tem que ter a mesma medida. Então, essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que vai ser igual à medida da base do próximo. E, enfim, como isso pode nos ajudar? Bom, bem, na verdade, temos que esquecer o enunciado dessa questão e pensar assim, você tem um círculo com um polígono regular inscrito nele e essa questão deu um zoom numa parte desse círculo e quer que você determine quantos lados tem esse polígono regular, sendo que você só vê alguns dos seus lados, porque você não vê a circunferência inteira. Então, o segredo é olhar para o ângulo formado pelos lados desse polígono regular, os ângulos internos, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. E sabendo o ângulo interno, nós determinamos o número de lados do polígono regular, que será também o número de bases de triângulos equiláteros e, portanto, o número de triângulos equiláteros. Então, quanto que mede esse ângulo aqui e esse e esse? Bom, essa medida aqui é 40 graus e essa medida aqui é 60 graus, porque é o ângulo do triângulo equilátero. Aqui nós temos 60 graus e aqui nós também temos 60 graus. Ou seja, a medida toda é 60 mais 40 mais 60, 160 graus. Aqui nós também temos 60 graus, somando 160 graus e assim por diante. Agora, quantos lados tem um polígono regular cujos ângulos internos medem 160 graus? Bom, é só aplicar a fórmula, certo? A soma de todos os ângulos de um polígono é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. E dividindo pelo número de lados, como é um polígono regular, nós vamos ter a medida de cada ângulo interno. E isso tem que ser igual a 160 graus. Então, nós vamos ficar com 180... Vamos esquecer o grau aqui para não ter que ficar escrevendo toda hora. 180n menos 360 sobre n igual a 160. Portanto, 180n menos 360 é igual a 160n. Portanto, 20n é igual a 360. N é igual, podemos simplificar aqui, fica 2n igual a 36, n igual a 18. Então, são 18 lados que esse polígono regular terá. Acho que seu nome será algo como octadecágono regular, algo assim. Então, nós vamos ter 18 lados, consequentemente, serão 18 bases de triângulos equiláteros e 18 triângulos equiláteros. Alternativa E. Certo? O segredo dessa questão é esquecer esse enunciado e pensar assim, você tem um polígono regular inscrito numa circunferência e a questão deu um zoom num canto. E você só vê alguns dos seus lados e ele quer saber quantos lados tem esse polígono regular. E para isso nós precisamos do ângulo interno, que aqui ficou bem fácil de determinar, 160 graus. Nós vamos para a próxima questão. Questão 38. Na figura abaixo, três discos P, Q e R de mesmo raio são construídos de maneira que P e R são tangentes entre si e o centro de Q é o ponto de tangência entre P e R. O quadrilátero sombreado ABCD tem vértices nos centros dos discos P e R e em dois pontos de intersecção de Q com P e R. Então, aqui nós temos a representação dessa situação. Se o raio do disco P é 5, a área do quadrilátero ABCD é... Então, vamos analisar o que nós temos aqui, certo? Nós temos três discos
P, Q e R de mesmo raio. O raio é igual a 5, certo? O raio do disco P é igual a 5. O ponto D é o centro do disco P, o ponto B é o centro do disco R, o ponto de tangência entre P e R é o centro do círculo Q, certo? O centro de Q é o ponto de tangência entre P e R. Vamos chamar esse ponto aqui de E. Só que eu acho que está muito claro aqui, certo? Vamos escurecer um pouco, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Ok. Então, agora sim. Então, E é o ponto de tangência entre P e R e também é o centro da circunferência Q. Aqui eu estou usando os termos disco, circunferência e círculo como termos equivalentes, certo? Ele quer saber qual é a área do quadrilátero ABCD, que tem vértices nos discos P e R e nos pontos de intersecção de Q com P, no caso o ponto A, e de Q com R, no caso o ponto C. Lembrando que o raio dos três discos é 5. Então, aqui de D até A nós temos uma medida 5, de B até C temos uma medida 5, e de D até B nós temos uma medida 10, certo? Porque é 5 até esse ponto, mais 5 até aqui. Então, nós temos uma medida 10. DB é igual a 10. Mas até o ponto E é 5, certo? Então, você poderia meio no olhômetro, digamos assim, perceber que ABCD é um retângulo. Nós temos 4 ângulos de 90 graus, então é base vezes altura a área desse retângulo, certo? Então, nós poderíamos fazer aqui um triângulo retângulo, ok? Nós temos que a hipotenusa dele mede 10, um cateto mede 5, quanto que mede o outro cateto? O cateto AB aqui. Nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, mais AB ao quadrado. Logo, 100 é igual a 25 mais AB ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 75. AB é igual a raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75 é, na verdade, 25, a raiz quadrada de 25 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3. Então, 5 vezes a raiz quadrada de 3 é a medida aqui. Fazendo, então, base vezes altura, nós vamos ter 5 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 5, que é igual a 25 raiz quadrada de 3. Como é um retângulo, o outro lado aqui vai medir também 5 raiz quadrada de 3. Então, é a alternativa D. E você estaria certo fazendo isso no olho, digamos assim. Mas é bom nós termos uma certeza geométrica de que essa figura de fato é um retângulo. Por quem sabe isso seja só por causa do desenho, do modo como eles escolheram fazer a representação. Então, como eu posso ter certeza de que essa figura é um retângulo? Bom, é simples. Lembrando lá da relação entre os arcos de uma circunferência e o segmento que define esses arcos. Nós sabemos, e eu tenho um vídeo lá na lista de reprodução Geometria demonstrando isso, que toda vez que um arco inscrito subtende o diâmetro da circunferência, esse arco mede 90 graus. Então, se você olhar aqui para esse arco aqui, que é definido pelos pontos D, B e A, se você olhar para esse arco aqui, ele subtende um diâmetro de uma circunferência, que é o diâmetro da circunferência Q. Logo, esse ângulo aqui mede 90 graus, certo? Porque ele subtende o diâmetro da circunferência. Sempre que isso acontecer, quando eu tenho um ângulo cujo vértice está na circunferência, que subtende o diâmetro dela, esse ângulo mede 90 graus. Da mesma forma, então, esse ângulo aqui é 90 graus, certo? Esse ângulo aqui também mede 90 graus, porque esse ângulo aqui também subtende o diâmetro da circunferência, certo? É o diâmetro da circunferência Q, então ele também mede 90 graus. Da mesma forma, esse ângulo aqui, porque esse ângulo aqui, ele também subtende o diâmetro da circunferência Q. Então, ele também mede 90 graus, esse aqui também mede 90 graus pelo mesmo princípio, certo? E, portanto, com certeza, esse quadrilátero é um retângulo, não há dúvida. E aí sim nós podemos aplicar o que nós aplicamos aqui, mas nós temos uma certeza geométrica do que nós estamos fazendo, não é só pela aparência do desenho, certo?
Outro fato geométrico que também poderia ajudar na resolução desse problema é que esse quadrilátero ABCD está inscrito em uma circunferência, a saber, a circunferência Q. E sempre que isso acontecer, quando nós temos um quadrilátero que está inscrito na circunferência, não importa que quadrilátero seja, os ângulos opostos serão suplementares. Então, se esse ângulo é 90 graus, automaticamente eu sei que esse ângulo aqui é o que falta para 180, então também será 90 graus. E da mesma forma aqui e aqui, certo? Enfim, acho que era isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo.